O que fazer diante da afirmação? A vida é um eterno oscilar entre dor, sofrimento e tédio. Meu Deus, que frase! Vem comigo que a gente vai refletir sobre isso para conseguir entender um pouquinho o que fazer com isso. Queridos e queridas, bem-vindos ao nosso canal Sua Filosofia, e esse é o podcast Café com Bolacha, o seu podcast de filosofia para provar que boas reflexões cabem no tempo de um cafezinho. Povo, eu, Prof. Toninho, hoje venho trazer aqui para vocês uma reflexão bem legal a partir desse pensamento de que a vida é um oscilar entre dor, sofrimento e tédio. O que significa isso? Para onde quer nos levar esse pensamento? Só que antes de refletir, eu vou pedir aqui a sua ajuda. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, e se você tiver com o coração bondoso, mas só se você tiver com o coração bondoso, aqui na nossa descrição do vídeo tem tanto o Apoia-se quanto o Pix. Se você puder fazer uma doação, tudo isso para que o canal possa se manter vivo e sempre atualizando as programações. Beleza? Galera, é o seguinte... Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um filósofo chamado de Arthur Schopenhauer. Mas antes eu gostaria de levá-los a pensar lá naquele desenho, o famoso Toy Story. O Toy Story, quando você olha para toda aquela dinâmica, você tem que lembrar que são brinquedos de uma criança diante de um certo esquecimento. Obviamente, a criança lembra de alguns porque são os seus favoritos, mas da maioria, depois de adquirido, acaba perdendo a graça. E quem nunca passou por isso, né? Criar uma expectativa tão grande dentro de si, um desejo tão grande interno sobre algo, e quando adquiriu esse algo, falou: sério mesmo, é isso? O Schopenhauer, esse filósofo extremamente importante, vai nos dizer o seguinte, que na natureza tudo que move, ou aquilo que faz com que a natureza se mova, é a famosa vontade. A vontade, o desejo de possuir o ainda não possuído. Então eu tenho vontade de comprar um carro, eu tenho vontade de tomar um suco, mas isso seria fácil de entender, né? Mas a vontade não se restringe só a isso. A vontade também está numa planta, por exemplo, que quer ocupar um espaço que ainda não é dela. A vontade está num cachorro que quer procriar. A vontade está numa flor que quer desabrochar. Então a vontade está aí, sempre dado, e ela rege toda essa espécie de movimento da natureza. Beleza? Então o mundo, ele é nada mais do que a vontade ou a representação dessa vontade. O Schopenhauer vai dizer o seguinte, pensa no ser humano. O ser humano, então, ser que vive, todos os outros seres também, seres que vivem, então, portadores dessa vontade. Se nós somos portadores dessa vontade, quer dizer que estamos em constante procura daquilo que não temos. Ora, se eu estou em constante procura daquilo que eu não tenho, automaticamente estou em sofrimento constante, porque desejo possuir aquilo que ainda não possuo. Só que aqui que vem o grande detalhe doloroso, talvez, da nossa reflexão. Ao conquistar esse algo desejado, eu automaticamente passo para uma outra instância, que é a instância do tédio, ou seja, de conseguir aquilo que eu desejava. E diante desse conseguir o algo desejado, o que eu automaticamente faço é criar um novo desejo. Pode ser até pela mesma coisa, mas pensa o seguinte, eu comprei o carro, nossa, legal, eu entrei no carro, sentei, já vem, opa, vou encher o tanque de gasolina, o que é muito difícil nos dias de hoje. Mas você vai até o posto, você encheu o tanque de gasolina. Opa, agora eu preciso ir ao Lava Rápido. E aí você vai ao Lava Rápido. Não, agora eu tenho que dar uma voltinha porque ele tá bem bonitinho e tal. Eu quero sair por aí desfilando com o meu carro. Você vai andar e fala, agora eu vou comer um lanche porque eu tô com fome. Depois do lanche, nossa, eu preciso de um doce. E esse ciclo não acaba, porque a vida é uma eterna vontade, ou procurar realizar essa vontade. E aí então vem essa constatação de que a vida é como se fosse um pêndulo que oscila, ora em dor e sofrimento porque eu ainda não tenho o objeto desejado, ora porque eu já conquistei o objeto desejado e estou entediado por ele. Então a nossa vida é um eterno oscilar
entre dor, sofrimento e tédio. Aí você vai falar assim, nossa, que constatação boa de ter, né? Que coisa agradável de pensar que a vida é um oscilar entre dor, sofrimento e tédio. Pois é por isso que o Schopenhauer é atribuída a ele a ideia de um pensamento pessimista, de um pensamento que vai olhar para a natureza humana como essa natureza que está sempre em busca de realizar essa dor, esse sofrimento, mas quando consegue realizar, transforma-se em tédio. Beleza? Só que aí a pergunta que vem é, professor, beleza, eu entendi até aqui, tá tudo lindo, tudo maravilhoso, entendi que pro Schopenhauer a vida é dor e sofrimento e que nós podemos realizar e ir pro tédio, mas e aí? O que eu faço com isso? Nesse momento eu queria muito traçar uma reflexão com você, que é justamente a reflexão sobre a ascese. A ascese seria a não vontade, seria o seu conseguir ter alguns instantes de não vontade. E aqui eu salto, não vou ficar só em Schopenhauer também, vou saltar para a filosofia de modo geral e pensar com você principalmente lá na questão platônica, lá com a ideia da nossa alma racional. Pô, o que é que faz com que você entenda-se enquanto você mesmo? Quem é você em todo esse processo? Você sabe que será um ser desejante, um ser portador de vontade, mas acima disso, qual é o seu próprio objeto de estudo? Será que você anda estudando muito o mundo exterior, muito as outras coisas e se esquecendo um pouco de si? Porque quando a gente olha lá para a filosofia platônico-socrática, a gente lembra de uma palavra muito fundamental, que é a palavra reflexão, que o meu olhar se volta a mim, o meu olhar volta para mim mesmo. Então é como se eu me tornasse o objeto de estudo daquele que é o estudante, ou seja, eu estudo a mim mesmo. E como isso poderia me ajudar a me livrar um pouco dessa constante dor e sofrimento? E pense, aqui eu estou fazendo uma livre associação, uma reflexão bem suave sobre os dois filósofos, ok? Galera, quando eu penso sobre a vida, quando eu faço esse caráter reflexivo sobre a vida, eu começo a tentar perceber nela quais são as minhas características presentes e quais são as minhas características futuras. E aí, como se eu fosse um escultor que olha para uma pedra bruta e imagina quais são as marteladas, qual é a angulação do material, quanto de lixa eu vou ter que usar, qual acabamento, qual forma eu vou dar naquela pedra, eu também começo a pensar sobre o meu caráter, sobre as minhas decisões. E nesse cenário, então, eu começo a refletir sobre quais são as dores e os sofrimentos que eu desejo passar para que eu possa realizar-me. E realizar-me significa colocar em prática aquilo que eu de alguma maneira projetei, aquilo que eu de alguma maneira construí sobre mim. É como se eu observasse sobre mim um olhar, é como se eu construísse sobre mim um ponto a ser observado e eu fosse o observador. Só que eu fosse o grande projetista de toda esse trabalho, mas também fosse o executor e também o resultado. De maneira bem clara, quando eu olho para a ascese lá em Schopenhauer, que seria esse momento em que eu consigo me afastar um pouco da vontade e me sentir mais satisfeito, mais pleno, mais livre, eu também consigo fazer isso mediante o uso da minha razão. E o uso da minha razão me dá essa capacidade de pensar sobre a minha vida e me fazer refletir. Quem sou eu no meio desse processo todo? Quem sou eu no meio dessas decisões e dessas escolhas que eu faço no meu dia a dia? Então a minha sugestão seria que, para eu conseguir me livrar um pouco desse pêndulo interminável entre dor e sofrimento, seria interessante que eu pensasse quem eu quero ser, quem eu desejaria ser e marcasse alguns pontos da minha trajetória para comemorar. Então vamos lá, imagina que dentro dessa trajetória eu quisesse um dia ser formado em filosofia, que foi o que eu senti lá em 2011, quando eu comecei a fazer a faculdade em 2012. Pô, seria interessante que ao acabar essa faculdade lá em 2014, 2015, eu parasse e pensasse e comemorasse um pouco. Porque é essa comemoração que vai honrar e validar um pouco todo o meu processo. Não que todo o percurso não tenha sido interessante, não que todo o percurso não mereça honra, mas que o término disso é automaticamente uma espécie de fechamento de ciclo. Era uma vontade muito grande que
seria uma grande escultora do meu ser. Então, ao terminá-la, é como se eu tivesse terminado uma escultura. Não é como se eu não precisasse fazer mais nenhuma. E, obviamente, vou precisar fazer muitas outras coisas para a vida do Antônio. Só que, ao terminar essa escultura em especial, eu preciso contemplá-la. Eu preciso parar, refletir e falar, olha que legal o trabalho que eu fiz. Olha que interessante todo o empenho que eu destinei a essa atividade e consegui colher os frutos. Então, sem sombra de dúvidas, uma espécie de fuga. E aqui, galera, de novo, é só um ponto livre de reflexão. O que fazer com essa ideia de uma vida de dor e sofrimento? Marque alguns pontos, coisas que você quer conquistar e lute por elas, mas lute com caráter reflexivo, pensando como elas podem te moldar, como elas podem fazer o seu caráter ser melhor, como elas podem fazer você se sentir mais orgulhoso, tal como um artista que olha para a escultura pronta. E dessa maneira, faça dia após dia, step by step, passo a passo, para que você se realize, para que você consiga construir dentro da sua própria vida uma espécie de alívio da dor e do sofrimento, sem negá-lo, porque dor e sofrimento não significa algo ruim, sempre, talvez seja, mas ao conseguir fixar esses pontos na sua trajetória, você vai honrar o seu próprio esforço e automaticamente conseguir perceber o quão evoluído em relação ao seu caráter você consegue ser. E aí, aqui fica a pergunta: quem é que você deseja ser? Queridos e queridas, milhares de beijos para vocês, fiquem bem, tamo junto, não deixem de se inscrever no canal, compartilhar, curtir, comentar, manda também o pixinho para nós, demorou? Beijos. Se você está no Spotify, avalie aí o nosso podcast com 5 estrelas. É muito importante. Se inscreva. Deixe tudo registrado. Tchau, tchau, gente. Até mais.